A ditadura civil-militar foi um dos períodos mais marcantes da história do nosso país, que durou de 1964 a 1985. Nesse vídeo vamos entender por que o golpe aconteceu, como o regime ditatorial se estruturou, quais foram seus efeitos políticos, econômicos, sociais e culturais, e por que esse passado é tão importante para o nosso Brasil hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Vitória Peixoto, sou professora de História e aqui nesse canal eu falo sobre história, cultura, livros e muito mais. Então se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bora lá? Antes de falarmos do golpe, precisamos entender como o Brasil estava na década de 60. O país atravessava tensões políticas, econômicas e sociais profundas. O governo de João Goulart, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros, propunha uma série de reformas, as chamadas reformas de base. Entre elas, podemos citar a reforma agrária, a reforma educacional e o controle sobre o capital estrangeiro. E essas medidas de João Goulart dividiam a opinião no país. De um lado, trabalhadores, estudantes e setores populares viam nas reformas uma esperança de transformação social. Do outro lado, parte da elite política, empresarial e militar via em Goulart uma ameaça à propriedade privada e à ordem pública. No contexto da Guerra Fria, essa divisão ficou ainda mais intensa, porque os Estados Unidos e parte da sociedade brasileira temiam que o Brasil seguisse o caminho que Cuba seguiu. Cuba, que já tinha tido sua revolução socialista no coração da América Latina. O historiador Rodrigo Mota afirma que o anticomunismo foi o fator decisivo para unir diferentes grupos em torno da ideia de derrubar o governo de Goulart. Ao mesmo tempo, o país enfrentava dificuldades econômicas com a alta inflação, crise cambial e constantes greves. E além de tudo isso, nosso Congresso ainda estava dividido. José Murilo de Carvalho destaca que as Forças Armadas têm uma longa tradição de intervenção militar na política brasileira. E nesse momento, começaram a se ver como salvadores da pátria. E isso se tornou o cenário ideal para a ruptura institucional que acontece em 1964. Na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, tropas federais marcharam em direção ao Rio de Janeiro. João Goulart é deposto e assim inicia-se o regime que nós chamamos de ditadura civil-militar brasileira. O nome civil-militar se dá porque o golpe não foi apenas militar. E o historiador René Dreyfus afirma que o golpe foi uma aliança entre os setores civis e militares da nossa sociedade. Esses setores eram compostos por empresários, políticos conservadores, parte da mídia, da igreja e, é claro, das Forças Armadas. Juntos, eles se mobilizaram contra as reformas de base de João Goulart e o seu governo em defesa do que eles alegavam ser ordem e progresso. O pretexto para dar o golpe em João Goulart foi nada mais, nada menos do que a ameaça comunista no Brasil, que na prática não existia de forma concreta. Ainda assim, esse discurso foi o suficiente para legitimar a intervenção militar. Os Estados Unidos também tiveram participação nesse processo. Carlos Fico afirma que houve apoio logístico e político ao movimento, inclusive com a famosa Operação Brother Sam, que previa o envio de navios de combustível em caso de resistência de João Goulart. Após o golpe, o Congresso declara vaga a presidência e o poder foi entregue nas mãos dos militares. E aí que começam as cassações, as prisões e a suspensão de diversos direitos políticos. O país assim entrava em um regime autoritário que prometia limpar a nação e restaurar a estabilidade, mas que rapidamente iria revelar o seu verdadeiro rosto. Depois da tomada de poder, os militares trabalharam para consolidar o novo regime. Eles criaram novas políticas, criando novas instituições, controlando a política e restringindo liberdades. O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente militar e iniciou uma série de reformas, como a reorganização do sistema financeiro, a alteração de leis trabalhistas e também promoveu um modelo de centralização de poder. Em 1964, o ato institucional número 1 deu ao executivo o poder de cassar mandatos e suspender direitos políticos. Outros atos vieram em seguida, ampliando o controle sobre a sociedade. Paralelo a isso, o governo também implementou medidas econômicas
econômicas inspiradas nos ideais liberais, buscando estabilizar a moeda brasileira e atrair capital estrangeiro. Nesse contexto, surgia o que podemos chamar de embrião do que mais tarde vai ser chamado de milagre econômico, que foi um período de forte crescimento econômico, mas também de concentração de renda e, consequentemente, aumento de desigualdade no nosso país. Marcos Napolitano explica que o regime militar se apresentava como uma modernização autoritária, uma ideia de modernizar o país, mas sem a democracia. E assim, a cultura e a imprensa sofriam censuras crescentes e quem se opunha ao regime passava a ser visto como inimigo da nação. Esse era apenas o prenúncio do endurecimento que viria logo depois. A partir de 1968, com a institucionalização do Ato Institucional número 5, o AI-5, o regime militar entrou em sua fase mais dura. O AI-5 suspendeu garantias constitucionais, permitiu o fechamento do Congresso e deu ao presidente poder absoluto para cassar mandatos, prender sem julgamento e censurar a imprensa. Assim se inicia o período chamado de Anos de Chumbo. Nesse período, a repressão política se intensificou. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, exiladas e assassinadas. Obras como Brasil Nunca Mais, Ainda Estou Aqui e até mesmo biografias e relatos de sobreviventes desse período documentam o aparato repressivo em detalhes, revelando que o regime ditatorial utilizava da tortura de forma sistemática. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade reagia. Mesmo sob a censura, existiam formas de resistência, como o teatro engajado, o cinema novo, a MPB e o movimento estudantil. Estes se tornaram vozes críticas ao regime militar. Músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil driblavam a censura com metáforas e ironias. No campo político, surgiam, é claro, grupos de guerrilha urbana e grupos de guerrilha rural, como a guerrilha do Araguaia, onde tentaram resistir pela via armada e foram oprimidos pelos militares da época. Economicamente, o Brasil vivia o auge do milagre econômico, altas taxas de crescimento e grandes obras de infraestrutura. Mas esse desenvolvimento acompanhava uma alta dívida externa, uma inflação crescente e, é claro, uma exclusão e desigualdade social. Portanto, podemos dizer que o regime militar se sustentava sobre um tripé: crescimento, repressão e propaganda. A partir de 1974, o milagre econômico, então, começa a ruir. A crise do petróleo, a inflação, o crescimento da dívida externa foram minando a legitimidade do regime. Foi então que o general Ernesto Geisel iniciou um processo chamado de abertura lenta e segura. Geisel pretendia desmontar a ditadura militar aos poucos, sem permitir uma explosão política. Nesse período, houveram algumas concessões políticas e uma diminuição na censura, mas ainda assim as instituições permaneciam sob o controle militar. O historiador Hélio Gaspari demonstra como esse processo de abertura foi cheio de contradições, porque ao mesmo tempo que o regime tentava sobreviver, ele tentava e precisava abrir espaço para a volta da democracia. Já na virada de 1980, o país vivia uma profunda crise. Nesse momento surgiram novos movimentos sociais, sindicatos pastorais e movimentos estudantis, e a oposição crescia dentro do movimento democrático brasileiro. Em 1979 veio a Lei da Anistia, que liberou os presos políticos e permitiu o retorno dos exilados. Mas também foi uma lei que perdoou os torturadores do regime, o que gera controvérsias até hoje. O governo de João Figueiredo enfrentou diversas greves, manifestações e a grande campanha Diretas Já, no ano de 1984. E apesar da emenda da Diretas Já ter sido recusada, o regime já não tinha mais tanta legitimidade ou sustentação. Foi então, em 1985, que o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves como presidente, assim formalmente encerrando o período da ditadura. Tancredo Neves faleceu antes da sua posse e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney, iniciando o período da Nova República. E assim, depois de 21 anos sob o poder da ditadura civil-militar, o Brasil voltou a ter um governo civil democrático. Mas afinal, por que precisamos falar sobre a ditadura civil-militar brasileira? Porque apesar dos anos, as marcas desse período continuam muito presentes. As instituições democráticas ainda são frágeis e continuam em construção. O papel das Forças Armadas na política, o comportamento da imprensa e as discussões sobre memória e justiça são heranças desse passado. A partir de 2011, com a Comissão Nacional da Verdade, o debate sobre as violências cometidas durante
durante o período da ditadura militar, retornou à tona. E assim, houveram investigações sobre as violações dos direitos humanos para ajudar o nosso país a enfrentar o que aconteceu. Mas ainda assim, o negacionismo e a desinformação sobre o regime persistem, o que torna o ensino de história e a memória histórica mais importantes do que nunca. A nossa cultura política também foi formada a partir desse período. A desconfiança nas instituições democráticas, o autoritarismo cotidiano e a dificuldade de lidar com o contraditório são frutos de décadas de censura e controle da nossa sociedade. Segundo Daniel Arão Reis, esse período de 20 anos de regime militar, não foi um parêntese na nossa sociedade, mas sim foi um período que transformou profundamente a sociedade brasileira, a economia e o nosso modo de pensar o Estado. Então, estudar a ditadura também é um ato de cidadania e é uma maneira de garantir que o autoritarismo não retorne, nem da direita, nem da esquerda. E também de compreender o que é a democracia e o que são os valores democráticos nos dias de hoje. Então é isso, pessoal. Nos comentários eu quero saber de vocês o que você já sabia sobre a ditadura militar e o que ficou ainda mais claro depois desse vídeo. Lembrando que todos os artigos e fontes utilizados para a produção desse vídeo estarão na descrição do vídeo. E nunca se esqueça de pesquisar e questionar a nossa história. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre a história do nosso país. E não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!